O texto diz, Jesus falando aos seus discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até serem revestidos de poder. Amém. Estamos diante, talvez, do texto áureo, ou um dos textos áureos do movimento pentecostal. Mas eu quero comentá-lo fazendo considerações a todo o capítulo 24. Apesar do capítulo 24 deste evangelho ser o último capítulo, nós estamos diante da narrativa das primeiras palavras, fazendo menção a um novo tempo. Capítulo 24 narra o primeiro momento, as primeiras experiências de Jesus e os seus discípulos num novo tempo. Não um novo tempo a eles apenas, mas um novo tempo na história da humanidade, o tempo da graça, ou dispensação da graça. Inclusive, para ter compreensão da história da humanidade, considerando a palavra de Deus, entendemos que Deus estabeleceu tempos para os homens experimentar sua graça. O primeiro tempo é o tempo da inocência, e aqui nós encontramos um aspecto da graça. O segundo tempo é o tempo da consciência. O terceiro tempo é o tempo do governo humano. O quarto tempo patriarcal, o quinto tempo a lei, e então o tempo da graça. Como eu havia dito, em cada tempo, principalmente tempos antes da graça, nós encontramos aspectos da graça. Na inocência, um aspecto da graça seria Deus na viração do dia. Seria Deus dando autoridade, poder, sabedoria, condições à coroa da criação a governar, tutelar, cultivar a criação. Na consciência, nós encontramos Caim matando seu irmão Abel, e Deus sentenciando Caim com um sinal, e dizendo: quem ferir Caim 7 vezes será vingado. O que é isso senão um aspecto da graça? Fora do tempo da graça, mas Deus, no seu grande e infinito amor, sempre ao longo da história da humanidade, vem revelando graça. Não na sua totalidade, pois a totalidade da graça está na ressurreição de Jesus. Bem, o próximo tempo da história da humanidade, considerando a palavra de Deus para isso, é o governo humano. Aqui a gente vai encontrar Deus chamando Noé para construir uma grande arca e livrar a sua família, e então se instaurar um novo tempo, o tempo governamental, um tempo do governo humano. O próximo tempo é o tempo da lei, aliás, o tempo patriarcal. Ali nós encontramos algo relevante, significativo para as nossas vidas. Deus abençoa Abraão, e isso não é um fim nele mesmo. Deus diz para Abraão o seguinte: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. O que é isso senão um aspecto da graça? Já não bastava Abraão ser abençoado em obedecer por fé uma ordem, agora Deus vai revelar graça e dizer: Abraão, em ti todas as famílias, a minha, a sua, a nossa família é bendita. Isso é graça, bendito seja Deus. Bem, depois da época da dispensação, do tempo patriarcal, vem a lei. E na lei nós encontramos muitas verdades que apontam para a graça, que revelam a graça. Uma delas é Davi comendo o pão sagrado, o pão da preposição, numa certa ocasião. Outro aspecto da graça curioso e interessante, que inclusive Jesus faz questão de notificar, falar aos fariseus sobre ela, é na vida dos sacerdotes. No sábado, os sacerdotes trabalhavam, exerciam sua função no templo e ficavam imunes à lei, porque era revelados aos sacerdotes aspectos da graça. Bem, depois da lei se revela a graça.
E a graça nos é revelada na ressurreição de Jesus. E o capítulo 24 do Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, vai narrar a primeira performance de Jesus junto aos seus discípulos, instaurando um novo tempo, não só revelando aos homens o reino de Deus, mas instaurando um novo tempo na história da humanidade. Hoje eu vim aqui falar inspirado neste tema, nesta ideia, reavivados na graça, reavivados pela graça, bendito seja Deus. Minha expectativa é que você saia daqui reavivado por conta da graça, a graça de Deus que nos basta. Olhando para o capítulo 24, considerando toda a narrativa, encontramos duas doutrinas importantíssimas na dispensação, no tempo da graça. O primeiro é a doutrina da ressurreição. Ressurreição é uma doutrina, inclusive Paulo falando aos Coríntios, diz que Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. Por conta dele ter se entregado à morte, ressuscitado ao terceiro dia, podemos acessar também essa promessa, que também é doutrina. Vamos ressuscitar com ele, vamos ressuscitar com ele, e esta palavra é digna de toda aceitação. Paulo afirma que quando o Senhor surgir nos ares, em um abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e a igreja será transladada, arrebatada, e com Cristo vamos nos encontrar nos ares. Paulo, ainda falando dessa doutrina, afirma que nossas obras, o que fazemos aqui na terra, vai ter uma recompensa. Após ter nos encontrado com o Senhor nos ares, vamos passar no tribunal de Cristo. Obra de fé, obra de esperança, obra de amor. Para essa obra haverá uma recompensa. A obra de feno, obra de madeira, obra de palha, vai passar no tribunal de fogo, no tribunal de Cristo, e essa obra vai se queimar. Essa pessoa vai ser salva como? Pelo fogo. Mas se você vem labutando, se suas obras são de fé, são de esperança, são de amor, seja reavivado. Não se desanime. Há uma recompensa na eternidade, lugar e tempo onde a ferrugem e a traça não corrói o que o Senhor há de te presentear. Há uma recompensa para a obra das suas mãos. Como eu havia dito, ainda olhando para o capítulo 24, que narra os primeiros momentos do novo tempo, encontramos uma segunda doutrina. É a doutrina do derramamento do Espírito Santo. É a doutrina do Espírito Santo, Espírito da verdade, que nos ensina toda a verdade, que habita em nós, promovendo em nós o fruto e o dom. E o meu desejo, orando e pensando nessa doutrina, é que você seja reavivado no fruto, reavivado na manifestação do dom, reavivado num relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Uma pergunta, só para mim ficar mais à vontade: será que alguém deseja um reavivamento no que diz respeito a um envolvimento pessoal e íntimo com o Espírito Santo? Se tem alguém aqui no nosso meio que entendeu essa ideia, absorveu já essa doutrina e está desejoso, eu vou te dizer no nome de Jesus, hoje é oportunidade. Se tem alguém aqui alinhado com isso, levanta a sua mão por fé aí, então glória a Deus, pois poderoso é Deus para te envolver e te reavivar nesta bendita e santa e verdadeira doutrina. O Espírito de Deus em nós, construindo em nós Jesus Cristo ressuscitado, seu caráter, seu plano, seu propósito, sua vontade acima de todas as coisas, revelando através de nós a autoridade que há no nome dele. Bendito seja Deus. Eu estou bem certo que poderoso é o Espírito de Deus para te envolver hoje e fazer com que você saia daqui, querido, renovado, reavivado, para fazer bom uso do nome
nome de Jesus, expelir demônios, curar enfermos, ser testemunha viva dele, gerar frutos e muitos frutos, e frutos que permaneçam em nome de Jesus. Alguém está comigo? Dá um sinal aí de pentecostal e um glória para Deus. Bem, Jesus Cristo, neste primeiro momento deste novo tempo que Ele mesmo estabeleceu antes da fundação do mundo e da terra, Ele vai ir se encontrar com alguns discípulos que se dispersaram, tendo em vista que Ele foi crucificado e o mestre sumiu do cenário, eles não sabem muito bem o que fazer, se dispersaram também com medo, inseguros. Roma os persegue, os religiosos e judeus também não têm muito prazer nas relações com os discípulos de Jesus. Eles estão com medo, assustados, se dispersam. Então Jesus, neste primeiro momento, vai à busca deles. E olhando para o capítulo 24, nós encontramos Jesus indo de encontro às mulheres. Do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 24, Jesus vai de encontro às mulheres. Lucas não notifica que Jesus teve com elas. Não. Mas Mateus, narrando essa mesma ocasião, este primeiro momento de Jesus neste novo tempo, lá no capítulo 28, do versículo 8 a 10, Mateus vai nos dizer que Jesus teve com aquelas mulheres. No entanto, Lucas narra um evento que nos cabe bem aqui comentar. Lucas diz que aquelas mulheres se dispersaram, não estavam muito seguras, estavam amedrontadas, porque haviam se esquecido do que Jesus havia dito a eles, que Ele ressuscitaria e se manifestaria num lugar certo. Elas haviam se esquecido disso. E lendo os evangelhos, vemos que Jesus não disse isso apenas uma vez. Jesus disse pelo menos 3 vezes aos seus discípulos e também às mulheres que seguiam Jesus. Elas não ouviram uma nem duas. Pelo menos 3 vezes, Jesus, com muita clareza, notificou que ele seria morto, mas ressuscitaria. Mas, no entanto, elas se esqueceram. E não são poucas as coisas que o tempo nos faz se esquecer. Coisas que nos mantêm reavivados, avivados. Nos mantêm desejosos, nos mantêm firmes, crentes, crédulos. Eu venho aqui no nome de Jesus, crendo que o Espírito de Deus vai reavivar tudo quanto Jesus tem te dito ao longo da sua vida. Traga à memória o que te dá esperança. Se você não consegue se lembrar, fica tranquilo, porque o Espírito de Deus trará à memória tudo quanto precisamos, tê-la na nossa mente, ter nos nossos pensamentos, para gerar vontade, emoções e sensações. O Espírito de Deus vai te fazer lembrar, vai reavivar todas as promessas que Jesus tem te feito em nome de Jesus. Uma vez que a promessa está viva na nossa mente, no nosso coração, somos firmes. Uma vez que as promessas de Deus, elas são vivas na nossa alma, ficamos firmes, constantes e abundantes na presença e na obra do Senhor. Seja reavivado, que as promessas sejam reavivadas, que o esquecimento seja eliminado, que você tenha em lembrança, em memória presente, tudo quanto Jesus tem te dito ao longo da vida. Jesus nos fala de modo universal e nos fala doutrinando, nos ensinando o que fazer, como fazer, para que fazer, no ir e vir. E Jesus nos fala de modo universal acerca de comportamento, conduta, valores, princípios e verdades. No entanto, Jesus também nos fala de verdades pessoais, não só universais, não só verdades aplicadas à igreja, ao corpo de Cristo. Não, Jesus ele fala algo para você que não fala para mim.
Jesus, ele notifica você sobre algo que cabe a você e a ele exclusivamente, que edifica a mim, porque somos um corpo, mas não fala a mim, ele fala a você, ele inspira a você, ele revela a você, e o que ele inspira, revela, fala a você, não é um fim em você mesmo, não, é para que por meio de você, outro membro do corpo seja edificado, porque cada um é um membro diferente do outro, e para cada um Deus tem um propósito, um plano específico, então ele fala isso a você. Será que eu estou falando com pessoas que já ouviu Jesus dizer sobre essas coisas pessoais, particulares e íntimas? Hoje é noite de sermos reavivados nessas coisas. Se ele falou algo para você, fica tranquilo, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, a palavra dele não volta para ele vazia, antes vai cumprir tudo aquilo pela qual foi dita na tua vida. Então continua crendo, pois a incredulidade vai te afastar do cumprimento da palavra. Então seja crente, receba fé, seja reavivado no que Jesus já tem te dito ao longo da sua vida. Seja lá o que for, seja lá para que área da vida for. Se ele falou, fica firme. Fica firme aonde? Bem, fica firme no lugar que ele te mandou estar. O segundo grupo cuja qual Jesus vai se direcionar, estavam se afastando do lugar do cumprimento de uma palavra que ele havia dito, é o grupo de alguns homens. Lucas fala que 2 homens estavam indo para Emaús, e do versículo 13 ao 35 do capítulo 24, Lucas vai narrar os acontecimentos. Homens estão indo para Emaús, falando sobre Jesus. Jesus os aborda no caminho, e eles não conhecem Jesus, e continuam falando de Jesus, Jesus interrogando a eles sobre o tema do assunto. Eles ficam assustados, eles questionam Jesus acerca da identidade de Jesus. Você não está sabendo, você é estrangeiro, não está sabendo o que está acontecendo aqui. Um homem chamado Jesus, um grande profeta, foi morto, são as últimas notícias, está todo mundo falando sobre isso. Então, quando os argumentos daqueles homens que conheciam Jesus só de ouvir falar acaba, Jesus toma o assunto e pontualmente, mostrando pela lei e pelos profetas, que Jesus não era só um profeta, mas era o Messias, e havia de vir, havia de sofrer, padecer, se entregar à morte e ressuscitar. Bem, Jesus vai ensinando aqueles homens o caminho que deviam andar, não ir para Emaús, mas ir para o lugar da promessa. Jesus começa a explicar pontualmente sobre quem era o Messias. E à medida que Jesus vai falando, sua palavra de ensino, de orientação, aqueles homens vão experimentando dentro de si, sabe, uma experiência pessoal. A Bíblia diz que o peito daqueles homens ardiam. E eles ficavam ardendo. Quem sabe o que é isso? Quando o peito arde, quando dá vontade de chorar, não por tristeza, mas por gozo, por alegria. Porque parece que algo está rompendo aqui dentro. Parece um vulcão em erupção, querendo sair para fora. E começa a queimar e arder e te mover. E você fica fazendo força para controlar sensações e emoções. Lembro-me da minha juventude, eu tremia, eu suava. E de repente começava a falar línguas estranhas, sabe, de maneira contagiante, batia palma porque eu via outras pessoas também bater. Eu acredito nessas coisas. A Bíblia diz que o peito daqueles homens ardiam. A Bíblia diz que Deus é fogo e fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus proporciona ao ser humano experiências espirituais, que envolve nossas emoções, nossas sensações, nossa alma, envolve o nosso corpo. Poderoso é Deus para nos reavivar à medida disso. Será que alguém está comigo nessa proposta bíblica? Meu Deus, poderoso é o Espírito de Deus.
para nos fazer termos outras experiências maravilhosas com Ele. Será que eu falo com alguém que precisa ser reavivado no que diz respeito a ter o peito ardendo? Meu Deus, se você for esse indivíduo, não precisa se manifestar não. O nosso Deus, Ele sabe quem você é, como você está. Ele sonda e esquadrinha a tua mente, tua alma. Se Ele encontrar um coração contrito e quebrantado, Ele vai te envolver, seu peito vai arder. Não sei se você vai bater palma ou falar outras línguas, mas eu sei em quem tenho crido, e poderoso é Deus para reavivar tua vida, através do que Ele tem já dito, através do que Ele tem nos falado. Poderoso é Deus para te envolver e te proporcionar novas experiências. Bendito seja Deus. Meus irmãos, esses homens vão caminhando com Jesus e vão tendo aquela experiência maravilhosa, crescente. Dado o momento, eles entram num ambiente, Jesus pega o pão e parte, e aqueles homens compreendem que quem estava com eles era o próprio Jesus. E quando a compreensão vem, quando a compreensão ela se manifesta, Jesus já não está mais lá, mas Jesus deixou lá o que muito importa, para que eles voltassem para o lugar da promessa. Eles haviam ido para Emaús, precisavam ir para o lugar da promessa, Jerusalém. Jesus deixou imprimido na vida deles a palavra e a experiência. A palavra e a experiência. Seja reavivado na palavra, seja reavivado na experiência. Palavra e experiência nos motiva, nos incentiva, nos orienta, nos conduz. É como uma alavanca que nos lança para o lugar da promessa, para o lugar da promessa, para o lugar da promessa. Palavra e experiência. Que sejamos reavivados nessas questões. E eles vão para a cidade. Chegando lá, eles encontram as mulheres que já tiveram experiência, foram reavivadas na palavra. Chegando lá, eles testemunham de sua experiência, que conheciam o Senhor só de ouvir falar, não falavam com precisão. Inclusive Jesus agora se apresenta, os olhos deles se abrem, eles têm compreensão absoluta, necessária de Jesus Cristo. E estão todos reunidos num lugar, está trancado. Quem se manifesta lá? Jesus. E aí nós encontramos o terceiro grupo, a terceira aparição de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 24, no primeiro dia de um novo tempo. E ele se apresenta e sauda a todos com a paz. Meu Deus, eles estavam todos reunidos e Jesus diz o seguinte a eles, o versículo que temos lido, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. No entanto, essa promessa tem uma condição. Vocês devem estar na cidade. A promessa tem uma condição, é condicional. Vocês têm que estar no lugar certo. Promessa tem lugar e tem tempo. Promessa tem maneira. São três aspectos importantíssimos que devem nossas considerações para que experimentemos na totalidade. Promessa tem tempo, lugar e maneira. E como compreender tempo, lugar e maneira da promessa? Palavra, experiência. Palavra e experiência. Palavra e experiência. Eu leio e medito. E me relaciono e vivo experiências. Então Ele vai me orientando. É uma orientação pessoal. Para a promessa se manifestar na sua vida.
É uma orientação pessoal que você recebe dele. Você lê as Escrituras e medita nela. Põe ela em prática, se relaciona com o Espírito Santo e ele te orienta. Ele te inspira, ele te guia pelas veredas da justiça por causa do nome dele. Ele te leva às águas tranquilas. Ele vai te levando aos pastos verdejantes. E você vivencia a promessa, vivencia a promessa. Que sejamos reavivados na prática da leitura e da meditação, que sejamos reavivados na prática do relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito de Deus. Quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos em secreto com Deus. Uau! Ele proporciona a nós toda a verdade necessária por meio da palavra que já temos lido. Ele nos proporciona a compreensão da verdade necessária para o que devemos fazer, onde ir, com quem nos relacionar, e assim nós vamos nos enquadrando, nos posicionando no como, quando e onde, tempo, maneira e lugar, para viver a promessa, para viver a promessa. Seja reavivado na palavra e na experiência, na palavra e na experiência. Você faz um tempinho que não tem aquela oração gostosa, que você entra, você baba, você soa, você chora, e você não fala mais português, você geme. Meu Deus, faz tempo, você está aqui, mas eu venho aqui no nome de Jesus te dizer: seja reavivado, seja reavivado. A vontade de Deus é que você neste tempo seja reavivado, é graça. Acesse essa promessa, palavra e presença, e experimente as promessas que Ele tem te feito. Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Considerando que Jesus, meus irmãos, é o nosso modelo perfeito de vida, e é. Todas as vezes que eu vejo Jesus em Jerusalém, narrado pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu encontro verdades importantíssimas, que nos fala sobre a vontade de Deus. Porque pela palavra de Deus, entendemos que Jerusalém revela ser vontade de Deus. Jerusalém revela-se ser vontade de Deus. Jesus, como um judeu que cumpriu todos os requisitos destinados ao povo hebreu, ao povo judeu, ele pelo menos uma vez por ano ia a Jerusalém. No mínimo, com certeza foi muito mais. Bem, mas quis o Espírito Santo inspirar os evangelistas a narrar algumas ocasiões. E olhando para Jesus, que é o modelo perfeito para a nossa vida, buscando saber a vontade de Deus para a nossa vida, em cada ocasião que Jesus está em Jerusalém, é uma verdade que Deus tem para nós. É uma verdade da vontade de Deus para nós. Quem me entende, diga glória a Deus. Jesus ainda era criança. Lucas, narrando essa ocasião, Lucas capítulo 2, Jesus ainda nos braços foi levado a Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele foi reconhecido por Simeão e Ana. Escute, Jerusalém é lugar de reconhecimento. Essa é a vontade de Deus para nós. Uma vez que estamos reavivados, a vontade de Deus é que experimentemos reconhecimento. Isso é autenticado nas próprias palavras de Jesus, quando ele diz acerca daqueles que são luz do mundo. Uma lâmpada, quando está acesa, não fica escondida debaixo de um móvel. Antes é colocado num lugar alto para que todos vejam a sua luz. O que é isso senão reconhecimento? Eu venho aqui dizer
que por conta da promessa que vai se cumprir na sua vida, olharão e notarão, hão de reconhecer o teu Deus na tua história, vão glorificar o nome do teu Deus na sua vida. Tenha certeza. Talvez alguém olha e diz: olha a história, olha a situação, não vai para frente nem para trás, está amarrado, estagnado, não muda, não acontece nada, a prática de fé dele não lhe proporciona nada. Escute, a promessa vai se cumprir na tua vida, olharão e notarão que o teu Deus é fiel, que o teu Deus é fiel, que o teu Deus é o fiel. Talvez alguém aqui me ouve ou alguém assiste e é portador de uma promessa e fez menção dela, anunciou ela. Talvez, vamos dar um exemplo bíblico bem conhecido, José. Ele notificou um plano, uma promessa que Deus havia feito a ele. Ele era um rapaz inexperiente, falou do sonho, os irmãos compreenderam mal, bem. A promessa se cumpriu, ele passou apurados na casa do seu pai, e ao longo da sua vida, até que a promessa se cumprisse, se cumpriu, porque quem fez é fiel, e se Deus te fez promessa, Ele é fiel. Talvez você está aí, passando por apuros, sendo mal compreendido, eu venho aqui te dizer, seja reavivado nesta promessa, não desista, fica firme na palavra, fica firme na experiência, a promessa vai se manifestar. Bendito seja Deus. Jerusalém é lugar de cumprimento de promessa. Lucas narra uma outra ocasião, onde Jesus está em Jerusalém. Dessa vez ele tem 12 anos, é um adolescente. Era festa, foram para a festa, seus pais voltando para casa, a caminho de um dia, perceberam que perdeu Jesus. Vamos procurar Jesus. E para achar foi 3 dias. Pois é mais fácil perder do que adquirir. E é bom ser mais difícil reaver o que se perdeu, para a gente aprender a dar o devido valor nas coisas. De repente eu me dirijo aqui por esta palavra a alguém que perdeu uma dracma. Então procura com diligência, procura com disciplina, dedicação, se esforça, não se conforme, não se molde a esse momento. Você perdeu o quê? Verdades espirituais da sua vida. Você perdeu a fé na promessa, e perdeu aquele desejo ardente, gostoso, fervoroso, apaixonado de se relacionar com Deus, de ler, pesquisar, meditar, se aprofundar na palavra de Deus. Você perdeu. Você orava em línguas para a própria edificação, não ora mais, você perdeu. Não preciso de mais. Precisa sim. Quando você não precisar mais do dom, é que você já está plenamente edificado, pois uma das razões pelas quais os dons do Espírito Santo nos foi dado, é para edificação pessoal, edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Bem, as pessoas estão perdendo muitas coisas de verdadeiro valor, coisas de valor moral e principalmente de valor espiritual, mas é noite de reavivamento. Eu me dirijo a alguém que perdeu aqui, procura. Eu não achei no primeiro dia, procura mais um dia, mas eu já orei uma semana, ora a segunda semana, eu fiz a campanha do 21 dias, faz a campanha dos 365 dias, busque ao Senhor enquanto já pode achar, invoque o nome dele enquanto ele está perto, e ele está bem pertinho de nós, é a graça, temos acesso a ele está perto de nós. Jesus Cristo disse que ele está conosco todos os dias. Eu me dirijo a alguém que perdeu a experiência da presença. Apesar dele estar presente, você perdeu a experiência da presença. Seja reavivado na experiência da presença dele, porque ele está perto de nós. Quando eu dirijo vocês essas palavras, nossa, como eu fico desejoso de que você acesse tudo o que ela está falando na totalidade, não só uma parte.
Como eu desejo que você saia daqui não só, nossa, que interessante, nossa, que legal, ou nossa, que pastor chato, que pastor desagradável, não. Como eu fico na expectativa de você sair daqui, nossa, que presença maravilhosa, nossa, estou reavivado na palavra, estou reavivado na presença e na experiência da presença, nossa, eu acredito outra vez, Deus falou, e Ele vai cumprir, eu creio que vou chegar lá, no lugar da promessa. Alguém me entende? Glorifica a Deus. Seja reavivado no nome de Jesus. Bem, seus pais encontram Jesus e o interroga dizendo: o que você está fazendo aqui, filho? Perdemos, caminhamos um dia para te achar, foi 3. O que você está fazendo aqui? E Jesus responde dizendo: eu vim cuidar das coisas do meu pai. Jerusalém é lugar de responsabilidade. Jerusalém é lugar de reconhecimento, mas Jerusalém é lugar de responsabilidade. Responsabilidade é um acesso à honra. Responsabilidade é um acesso à honra. Toda promessa que Deus nos faz, no aspecto pessoal, ela promove honra. Ela promove honra. Nosso pastor Alex, numa ocasião, me testemunhava quando começou no OBPC, líder de jovem. Hoje o Senhor Deus tem lhe cumprido uma promessa e tem nos abençoado fazendo ser o anjo da igreja. Isso é honra, mas não há honra sem responsabilidade. Seja avivado no seu nível de responsabilidade. Responsabilidade com as verdades espirituais. Somos responsáveis pela fé que Deus tem nos dado. E Ele tem dado a cada um uma medida de fé. Alguém recebeu uma fé do tamanho de um grão de mostarda, glória a Deus. Eu penso que estou falando aqui com pessoas que receberam uma fé do tamanho do caroço da jaca, glória a Deus. Uau, bem, a medida do que Deus nos dá é a medida que Ele vai nos cobrar. E quanto Deus mais nos dá, mais Ele vai nos cobrar. E isso nos faz refletir sobre responsabilidade. Jerusalém é lugar de honra, Jerusalém é lugar de responsabilidade. Seja reavivado naquilo que você deve a Deus. Seja reavivado naquilo que você deve a Deus. Bem, numa outra ocasião, Jesus ele entra em Jerusalém, e dessa vez diferente de todas as outras, porque ele entra lá à companhia do seu arqui-inimigo, nosso também. Inclusive, quem o conduz até Jerusalém é ele, é Satanás. O Satanás pega Jesus, leva no templo, e lá no telhado do templo, e o diabo vai falar para Jesus a palavra de Deus, dizendo: Jesus, está escrito, se o Senhor se lançar daqui, Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Então Jesus, portador de reconhecimento, de responsabilidade, vai responder o diabo à medida, à altura devida e dizer: diabo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus, pela segunda vez, nocauteia o diabo. Aqui aprendemos que Jerusalém é lugar de guerra, é lugar de batalha. Jerusalém é lugar de luta, batalha, guerra. É lugar de reconhecimento, lugar de honra, aliás, de responsabilidade que acessa a honra, mas é lugar de luta, é lugar de guerra. Você está na guerra, você está na luta, com certeza está, lutamos. Lutamos contra a nossa natureza caída, lutamos contra o mundo, lutamos contra Satanás. Contra a natureza caída, vencemos, se rendemos nossa mente à palavra, se submetemos o nosso homem interior à vontade de Deus, vencemos o mundo pela fé, e o mundo vai perdendo porque Deus tem nos dado a fé, e vencemos o mundo pela fé. E Satanás, nas batalhas que enfrentamos, com Satanás vencemos no poder do nome de Jesus. Vencemos não só verbalizando, mas pondo em prática as palavras de Deus, a palavra de Jesus. Por isso eu creio muito no que está escrito. Jesus Cristo disse: somos mais do que vencedor. Somos mais do que vencedor. Neste tempo, somos mais do que vencedor nas nossas batalhas. Não desanime. Está travada a luta, fique firme. Seja reavivado.
saia daqui fortalecido. Mas está uma batalha terrível. Eu não tenho as ferramentas, armas devidas para lidar com essa questão. Receba fé. Permaneça. Existem batalhas que Deus trava por nós. Lembro-me aqui de Josafá, que numa ocasião resolveu adorar. Resolveu dar glória no meio da luta, no meio da, sabe, a batalha, a guerra, a luta, não estava no meio, me ajustando aqui, me corrigindo aqui, não estava no meio da batalha, a batalha estava vindo em sua direção. Então ele se posiciona e diz, não, nós vamos adorar. E Deus concedeu-lhe vitória. Então adora, glorifique, em tudo dai graças. Saiba que todas as coisas colaboram e contribuem para o bem daqueles que Deus chamou para o seu propósito e que amam a Deus. Você vai testemunhar de vitória, vai testemunhar de vitória, vai testemunhar de vitória. Seja reavivado para enfrentar essa guerra aí de joelho travado. Existem batalhas que você precisa jejuar. Seja reavivado para jejuar. Existem batalhas que você tem que expressar sua fé, impor a verdade que liberta. Numas outras você tem que ficar apenas calado, aquietar a alma. Você me ouve, estar aqui, aquiete e saiba que eu sou Deus. Se aquiete. Essa guerra dentro de você é uma ansiedade, é um turbilhão de pensamentos, e você fica conjecturando, imaginando, você fica já vivendo amanhã. Seja liberto, vença essa batalha, quiete-se. Deus te dá vitória, Deus te dá paz. Quem recebe essa palavra glorifica a Deus. Vou concluindo esses pensamentos e essas verdades que Deus tem me dado ao longo deste dia, pensando, comentando com vocês uma outra ocasião que Jesus está em Jerusalém, e desta vez ele entra montado numa jumentinha. E ele não entra montado numa jumentinha porque estava cansado. Ele não entra montado numa jumentinha porque era sorte, azar, destino ou acaso. Ele entra montado numa jumentinha, porque o profeta Zacarias havia dito acerca disso. Zacarias 9:9 diz que o Messias, o rei, entraria em Jerusalém montado numa jumentinha. Com isso eu entendo que Jerusalém é lugar de cumprimento de promessa. Jerusalém é lugar de cumprimento de promessa. Jesus, no primeiro dia do novo tempo na história da humanidade, vai de encontro a esses grupos, e de grupo a grupo ele vai tratando, vai reavivando. Agora esses grupos estão todos unidos num lugar, e ele diz o seguinte: fiquem na cidade de Jerusalém, porque lá vocês vão receber a promessa de meu Pai vai se manifestar na vida de todos vocês. Jerusalém é lugar de reconhecimento, de responsabilidade que acessa a honra. Jerusalém é lugar de batalha, de guerra, lugar de vitória para quem tem palavra e experiência. Bendito seja Deus. Jerusalém é lugar de cumprimento de promessa. Que as promessas de Deus sejam reavivadas na sua vida. Que a promessa de Deus seja um alimento espiritual e que venha te saciar nesta noite. Que você saia daqui vitorioso, alimentado, fortalecido para continuar em nome de Jesus. Fique de pé, aplaudindo a Jesus se puder. Pai bendito, é no nome de Jesus que oramos crendo que esta palavra é eficaz, é viva, é poderosa, e ela vai convencendo, ela vai transformando, ela vai fortalecendo, ela vai reavivando. Pai, se porventura alguém ainda não foi movido de lugar que estava, que te desagradava, mova ele, Senhor, mova-o para o lugar da promessa. E não há lugar melhor de estar do que na tua presença. A tua presença é o melhor lugar de estar. É uma sombra que nos protege, é uma sombra, Pai,
que eu oro para que a igreja, Senhor, fique firme no lugar da promessa, experimente as promessas, testifique, testemunhe das promessas, cuja qual nos anima, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifica a Deus. Pastor Alex com a igreja.